Oi, galera, tudo bom? Vamos fazer a correção, então, da atividade dos números inteiros que o prof passou para vocês? Na primeira questão, tinha assim, ó, complete a reta numérica abaixo, complete-a e responda as questões. Então, vocês têm a reta numérica e vocês têm que preencher esses espaços vazios, né, para dizer qual número é que pertence ali, onde é que devemos colocar. Então, vamos fazer a correção. Nós temos, lembrando aqui, nós temos o zero, os números negativos e os números positivos. Então, vamos para a correção. Nós temos ali, no menos 5 fica menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Aí vem o 0, o 1, o 2, daí tem o 3, o 4, o 5 e o 6. E aqui está a nossa reta numérica. Então, através dessa reta numérica, nós podemos estar fazendo também, respondendo as questões a seguir. Qual é o antecessor de um negativo? Então, quem vem antes do 1 negativo? É o 2 negativo, exatamente. E o sucessor de 1 negativo? Quem vem depois? É o 0. Se você acertou, está de parabéns. Vamos para a questão número 2. Considerando a sequência dos números inteiros, responda as questões. Qual é o antecessor de 15 negativo? Olha só, lembrando, 15 negativo é o 16 negativo. Lembrando que os números, quando eles são negativos, acontece o contrário dos números positivos, né? Eles vão aumentando. O antecessor, quem vem antes, sempre é o número maior. E quem vem depois é um número menor. Então, vocês têm que estar atento a isso. Qual é o sucessor de 10 negativo? 9 negativo, né? Porque ele sempre vai diminuindo em relação ao zero, né? Vai caminhando para frente para o zero, ele vai diminuindo. Então, é menos 10, menos 9 e assim vai indo. Qual o antecessor de 50? Esse é muito fácil, né? É o 49. Exatamente, aqui nesse caso o número que vem antes é menor, né, do que o número proposto ali do 50. É o que não acontece lá nos números negativos. Vocês veem que 16 é maior, parece que é maior, né, mas no caso ele é menor que 15. E qual o sucessor de 19? Quem vem depois de 19 é o 20. Facinho esse, né? Vamos para a questão 3. Determine o sucessor e o antecessor dos números inteiros a seguir. Então, eu quero saber o que vem antes e o que vem depois, né? Eu vou estar escrevendo aqui primeiro o antecessor e depois o sucessor, tá bom? Então, nós temos aqui de 99, o antecessor é 98 e o sucessor é o 100. De 999, é o 998 que vem antes e o 1000 vem depois. Agora, nós temos 1000 negativo. O antecessor é 1001 e o sucessor 999 negativo. Quem é o antecessor de 1000? É 999. E o sucessor, 1001. Viram a diferença ali entre os números negativos e positivos? Agora, o antecessor e o sucessor de 9009 negativo. Então, é o 9010 negativo e 9008 negativo. Tá bom? Então, o antecessor e o sucessor. E o antecessor e o sucessor de 10.000 negativo? Então, é 10.001 negativo, é o antecessor. E 9.999 negativo é o sucessor. Deu para entender? Vamos para a questão 4. Em uma sorveteria, o armazenamento é feito em freezers com temperatura de 18 graus negativo. Qualquer temperatura acima dessa medida é inadequada e pode alterar a qualidade do produto. Então, a primeira pergunta. Das temperaturas a seguir, quais são inadequadas para o armazenamento de sorvetes nessa empresa? Então, se é 18 graus negativo, então tem que ser um valor mais baixo que 18 graus, né?
Então, quais seriam esses valores? Nós temos 15 graus negativo, 16, 17, 18, 19 e 20 negativo, né? Todos os números negativos. Então, quem são os inadequados? O 15 negativo, o 16 negativo e o 17 negativo, porque tem que ser mais frio que 18 graus negativo, que no caso é o menos 19 e o menos 20, né? Então, e por que os sorvetes precisam ser mantidos a essa temperatura? Bom, essa resposta é pessoal, vocês podem ver, pesquisar o porquê, mas uma delas, né, o texto já vem falando, porque pode alterar a qualidade do produto, né? Ou seja, se coloca em uma refrigeração menor, ou seja, mais alta, né, que 18 graus negativo, que é uma dessas aqui que eu assinalei, o produto pode, de repente, se não ficar congelado, pode se descongelar, né? Não ficar com aquela mesma qualidade de sorvete, tá bom? Então, vocês podem escrever ali o que vocês entenderam dessa questão, dessa pergunta, tá bom? Então, é com vocês. A questão 5 agora. Observe os termômetros abaixo e escreva os números positivos ou negativos, que representam as temperaturas registradas por eles. Em seguida, determine o antecessor e o sucessor de cada número na sequência dos números inteiros. Aqui nós temos 20 graus negativo, em Vancouver, no Canadá. Então, o antecessor é 21 negativo e o sucessor é 19 negativo. Aqui em Vitória, no Espírito Santo, está 20 graus positivo. Então, o antecessor é 19 graus e o sucessor é 21 graus. Em Santiago, no Chile, nós temos aqui 4 graus negativo, ou seja, 4 graus abaixo de zero. Então, o antecessor é 5 negativo e o sucessor é 3 negativo. E vamos aqui para a questão D, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atingiu 9 graus positivo. Então, o antecessor é 8 e o sucessor de 9 é 10. Facinha a questão, né? Vamos então para a próxima, questão número 6. Vamos ver o que fala ali. Determine o simétrico de 23 negativo. Simétrico, como vocês se lembram, é o mesmo que o oposto. Então, o oposto ou simétrico de 23 negativo é 23 positivo. Agora, o oposto de 16 é 16 negativo, né? Quando ele não leva o sinal, é a mesma coisa que tivesse o sinal de positivo, beleza? Agora, o módulo do simétrico de 4 negativo. Módulo do simétrico. Simétrico é o oposto de 4 negativo, que é 4 positivo. Como é módulo, ele não leva sinal. Lembra que módulo é somente a distância, né? Seria do 4 até o 0. Ele percorreu quantas casinhas? 4 casinhas. Então, o módulo do simétrico de 4 negativo ou de 4 positivo, que também poderia ser, é apenas o 4. Beleza? Agora, o oposto do oposto de 3 negativo. Peguei vocês, né? O oposto de 3 negativo é 3 positivo. E o oposto dele é 3 negativo. Viu? Parabéns para quem acertou. Vamos para a questão 7. Complete o quadro. Você tem o número, o oposto e o valor absoluto. O valor absoluto é o módulo, né? A distância que percorre ali. Lembrando que não tem sinal, não leva sinal o valor absoluto. Então, o número 7. Quem seria o oposto do número 7? É o 7 negativo. E o valor absoluto? 7. Nós temos o oposto, que é 23. Então, qual é esse número? 23 negativo, exatamente. E o valor absoluto? 23. E nós temos ali o valor absoluto 50. Quem será o número e o oposto desse número? Vamos ver? Olha, pode ser duas respostas. Se você respondeu 50 negativo, está certo. E se você respondeu 50 positivo, também está certo. Beleza? E o oposto? A mesma coisa. Se você respondeu primeiro o número é 50 negativo, o oposto é 50 positivo.
Se você respondeu o número é 50 positivo, então o oposto é 50 negativo. Beleza? Então, é isso aí. Vamos para a próxima questão. Número 8. Observe os extratos das contas correntes de Paulo, Joana e Larissa. Olha só, nós temos aqui o extrato, as datas, o histórico, né, que é o saldo que eles tiveram, tanto de Paulo como Joana e de Larissa, e os valores que eles tinham aqui, que eles têm no banco, né? Então, agora responda as questões. Segundo os extratos ao lado, os saldos das contas de Paulo, Joana e Larissa estavam positivos ou negativos nas datas indicadas. Vamos ver aqui Paulo. Paulo, nós temos aqui algo que ele estava todo negativo, né? Em todas as datas ele sempre está no negativo. Ai, ai, ai. Joana. Ela sempre tinha dinheiro, ela sabe cuidar bem do dinheiro dela, está todo positivo. E a Larissa? No início do mês estava positivo e no final estava negativo. Parece a conta da prof. Então, vamos ali ver a resposta como fica. Então, Paulo, negativo todos os dias. Joana, positivo todos os dias. E a Larissa, positivo e negativo, né? Em qual dia o saldo de cada conta estava menor? E em qual dia estava maior? Vamos ver, então. Observando Paulo e Joana. Olha só, Paulo e Joana, o menor saldo deles era no dia 12. Vamos observar. R$ 525 negativo. É o menor. Onde ele está devendo muito mais que os outros. Então, é um número muito baixo. Está devendo muito isso daqui. Então, é onde estava menor. E temos ali também de Joana. Né? Joana, que também foi no dia 12, a R$ 56. É o menor valor que ela tinha. E o maior valor que eles tinham ali, o Paulo e a Joana, foi no dia 15. Olha só, no dia 15 foi onde o Paulo estava menos devendo, que era R$ 98. E a Joana tinha o maior valor, R$ 725. Então, maior valor. E aqui também o maior valor é 98. Lembrando, ó, 525 é bem menor que 90, é bem maior que 98, tá bom? No caso aqui é menos, tá? Ele tá com muito menos dinheiro, devendo muito. E aqui com 98, está devendo um pouco menos. Que no caso ficaria então um número maior. 525 é menor que 98. Isso nos números negativos. Ficou confuso, né? Eu sei disso. Mas aqui, ó, quando o número é negativo, lembra que sempre lembra dos números zero. O zero está aqui, então, ó, quanto mais afastado do zero, maior é o número. Beleza? Isso nos números negativos. Agora vamos ver Larissa. O menor valor dela estava no dia 15. Olha só, era R$ 127 ela estava devendo. Menor valor, né? Estava devendo muito lá. E a quantidade maior que ela tinha era no dia 2, R$ 723. Beleza? Essas são as respostas. Vamos para a questão 9. Em nosso planeta há muitas diversidades de vegetação, de clima e de altitude. Observe a seguir a descrição de 3 ambientes terrestres diferentes e depois responda as questões. Então, nós temos o deserto do Atacama, no Chile, né? Fica no norte do Chile, é o mais seco do planeta. Nele ocorrem grandes variações de temperatura. Em um período de 24 horas, a temperatura pode cair de 40 graus positivos, tá? Durante o dia, quente, para chuchu, para 2 graus negativo à noite. Olha só que frio. Qual dessas temperaturas é a mais alta? Qual, se vocês responderam? 40 graus Celsius. Isso mesmo, 40 é a mais alta. 2 graus negativo é a mais baixa. Agora a questão B. Bom, vamos ver agora então na Antártida. No inverno,
a temperatura pode variar de 20 graus negativo a 55 graus negativo. Qual dessas temperaturas é a menor? E agora, pessoal, qual será a menor? Vamos ver. 55 graus negativo. Exatamente, essa é a menor temperatura. Imagina o frio, gente. Em a questão C, a maior parte da floresta amazônica está localizada em território brasileiro. Seu clima é úmido e durante o ano não há muita variação de temperatura. As temperaturas médias anuais oscilam entre 24 graus e 26 graus Celsius. Qual dessas temperaturas é mais baixa? Essa está muito fácil, né? Essa é 24 graus Celsius, é mais baixa. Beleza? Vamos então para a próxima questão. Número 10. Ordene os números a seguir do menor para o maior. Então, vocês têm esses números aqui e vocês vão ter que estar ordenando eles do menor para o maior. Então, vamos ver como vai ficar. 10 negativo, 8 negativo, 5 negativo, 2 negativo, 1 negativo, 3, 4, 7, 11. Então, do menor para o maior. Agora, o desafio é escrever o oposto de cada número, o oposto desses números aqui, e agrupar eles em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Então, é só seguir o contrário, né? Colocar eles no oposto, na mesma sequência, só invertendo o sinal, porque é o oposto. Olha só, vai ficar então do maior para o menor. 10, 8, 5, 2, 1. Esses são opostos de 10 negativo, 8 negativo, 5 negativo, 2 negativo, 1 negativo. E vai ter ali 3 negativo, 4 negativo, 7 negativo, 11 negativo, que é o oposto do 3, do 4, do 7 e do 11. Simples, né? Vamos para a questão 11. Observe o termômetro abaixo. Nessa setinha para cá ela aumenta e para cá a temperatura diminui. Então, o termômetro indicou 2 graus negativo. Olha só, ele indicou 2 negativo, depois 6 positivo e por último 4 negativo. Escreva essas temperaturas em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Vamos ver como fica. 4 negativo, 2 negativo e 6 positivo. Fácil. Para a próxima questão, número 12. Ricardo ele comprou um pacote de pães e queijo congelados. Na embalagem havia as instruções a seguir. A conservação, né, que tinha que conservar entre 10 graus negativo e 18 graus negativo. O preparo. Pré-aqueça o forno a temperatura de 180 graus por 10 minutos. Retire os pães e queijo da embalagem ainda congelados, coloque-os em uma assadeira, deixando um espaço de no mínimo 2 centímetros entre eles. E o terceiro passo, asse-os por cerca de 30 minutos ou até que fiquem dourados. A primeira pergunta era, qual é a menor temperatura que os pães e queijo devem ser conservados? Qual é a menor? 10 graus negativo ou 18 graus negativo? Isso, tá certo, é 18 graus negativo. E a maior temperatura? 10 graus negativo. Qual será aproximadamente o tempo total de preparo dos pães e queijos? Será que é 30 minutos? Olha só, lembrando aqui, ó, assar eles por 30 minutos. Mas antes tinha que pré-aquecer o forno 10 minutos antes. Então, 30 mais 10 vai dar quanto? 40 minutos aproximadamente o tempo total de preparo desses pães e queijo. Vocês tinham também uma atividade, a questão 2 era uma atividade avaliativa, que vocês tinham que entregar. A questão 3 e a questão 4, que daqui a pouco vou passar, fala sobre as operações de adição com inteiros. Então, vocês tinham que responder essa perguntinha aqui. No dia 3, havia R$ 120 em minha conta corrente. No dia seguinte, depositei nela R$ 85. Quanto tenho agora? Então, tinha R$ 120, tá positivo.
Aí depois depositou, então colocou mais R$ 85. Então aqui, lembrando, sinais iguais, isso quando nós temos a soma, né? Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 120 mais 85 dá 205. Então, tenho agora R$ 205. Próxima questão. O saldo da conta corrente de Eva estava negativo em R$ 95, então já estava negativo. Depois de pagar uma dívida de R$ 175. Ela foi e pagou uma dívida de R$ 175. Que saldo Eva tem na conta corrente dela? Olha só, já estava negativo 95. Ela foi e pagou uma dívida de R$ 175. Somando os dois, lembrando, sinais iguais, permanece o sinal e soma, né? Então, 95 mais 175, 270. Então, Eva tem na conta corrente R$ 270 negativo. Então, quem respondeu isso está corretíssimo, beleza? Chegamos ao fim de mais uma correção de atividades e até a próxima aula. Tchau, tchau!